a gente precisa falar do PGR, porque o mandato do Aras acabou faz bastante tempo e a gente ainda não sequer tem algum indicativo de quem vai ser o próximo PGR, né? Então, contado a PGR, Paulo Gonet, que é um dos principais nomes até o momento, diz que impeachment de magistrados é ofensiva populista. Gonet, que é um dos nomes mais cotados para comandar a PGR, citou como ofensivas aquelas características da postura populista do impeachment de integrantes de tribunais e o aumento de seus números de suas composições. Então, basicamente, está falando daquela polêmica recente, né? Algo que o Ian comentou no último news que a gente participou, né, acerca dessa revolta do Senado, ou contrapartida do Poder Legislativo, diante às últimas ações do Supremo Tribunal Federal, né? E eu lembro que antes tu tinha uma colocação bem interessante sobre esse tema, eu queria que tu recolocasse ela, não vou dar spoilers, mas eventualmente também juntando com essa notícia recente aí. Bem, eu acho que existe um incômodo da classe política como um todo, especialmente do Senado, que, digamos assim, é mais institucional, é mais enraizado na política brasileira, porque abaixo deles estão vereadores, prefeitos, correligionários, deputados, etc. Um senador não é apenas um senador que é eleito como que num concurso de beleza, não, ele é parte de uma construção política muito longa, da qual muitos galhos se derivam, que são muitos outros políticos em muitos outros locais, com muitos outros eleitores. E essa classe toda está incomodada. E o senador é, digamos assim, o farol dessa classe. É o sujeito que mais claramente a representa. E ele está incomodado com o que, principalmente? Com o fato de que, no final das contas, quase todos os ministros do STF, que agora tudo moderam, foram escolhidos pelo Lula. E o Lula, há tanto tempo no governo, tem como que uma maioria inteira de juízes que hoje determinam todo tipo de coisa através das suas intervenções sobre o argumento de que estão mediando ali o que é correto e o que não é, segundo interpretações da Constituição, que agora se alastram para todos os campos do saber. E os senadores querem o quê? Eu imagino que, com essas novidades, eles desejam uma solução prática, na qual eles possam ter um pouco de poder sobre o STF. E ter um pouco de poder sobre o STF seria melhor representado com eles tendo o direito de apontar algumas vagas. Essa é a minha interpretação do que eu suponho que os membros do STF planejam realizar. Existe em pauta agora no Congresso um projeto aí enviado pelo Pacheco, que obviamente ainda terá muitas revisões e passará por muitas conversas e muitas comissões e todos os trabalhos óbvios que um projeto dessa natureza precisa atravessar, que no fim das contas são apenas uma expressão da vontade política. Mas existe esse projeto que diz certas coisas, que propõe certas possibilidades, uma é tornar talvez o período no qual o sujeito passa no STF um mandato de um número limitado de anos, e não mais um cargo vitalício que vai ir até os 75, no qual o sujeito é aposentado obrigatoriamente. Outra especulação ali que se coloca é a possibilidade, de as indicações não serem somente do presidente da República, mas serem como é o caso em outros tribunais superiores, uma parte de carreira do tribunal, uma parte do presidente da República e outra parte do próprio Senado. Isso resolveria, assim, essa disputa interna de poder. E quando o candidato a PGR se coloca argumentando de que é populismo aumentar o número de membros das cortes superiores ou lhe propor um impeachment, eu acho que ele está fazendo um jogo político muito claro para si próprio. Porque como um candidato a uma posição tão importante, é muito importante no Brasil você estar bem aliado com o STF. Estar bem aliado com o STF hoje é, obviamente, defender as garantias das quais esse tribunal precisa para continuar sobrevivendo. Porque se muda radicalmente a opinião do brasileiro com relação ao STF, nós podemos ver algo parecido com o que aconteceu aqui numa nação latino-americana muito próxima, eu creio que foi o Paraguai, né, na qual se colocou como investigados todos os ministros da corte de uma vez só.
ou alguma coisa rara, porém dramática assim, nunca está a muitos passos de acontecer se a vontade política se enviesa demais, sabe? É como um galho. Se ele entorta demais, ele quebra e aí as consequências são sempre muito radicais. Então, me parece que por trás desses passos do PGR está simplesmente a vontade dele de se bem colocar para essa vaga. E por trás do Senado existe a vontade, é claro, de dividir um pouco mais o poder que eles veem muito concentrado no presidente Lula há muito e muito tempo. Guto, eu vou jogar a bola pra ti, porque o Ian acha, em outras palavras, que o Ian é muito fino, né? Tentou ele ser no Londrina, etc. Mas de uma forma popular, o que o Ian tá dizendo é que o Paulo Gonet tá tentando fazer um carinho no pessoal do STF. Cabe ressaltar que o Paulo Gonet é o candidato, que é extremamente estranho falar isso, né? Mas ele é o candidato dos principais ministros do STF, que é o Gilmar Mendes e o Xandão. Então, na tua opinião, qual é a vantagem que o Paulo Gonet pode ter nessa disputa, trazendo o Supremo como os membros do Supremo como seus principais aliados para isso? Porque o que a gente está vendo nos últimos meses é um aumento de tensionamento entre o governo federal, o governo executivo, e o Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, o que tu achas que passa na cabeça do governo colocar numa função tão importante para o governo como é o PGR, alguém aliado ao Supremo? Tá sem áudio. Sistema, né? Alô? Feio. Tá ok? Veio. Me ouvindo? Sim. Então, Jota, eu acredito que o governo quer colocar mais um aliado do sistema, né? E é engraçado que quando se coloca um cotado ao PGR, ele não traz as soluções, né? Ele não traz o que ele pretende fazer com o Procurador-Geral da República. Na verdade, ele alimenta toda essa guerra que existe, né, que essas tensões vindas por parte do STF. E analisando a fala dele, Jota, que eu acho interessante, é que ele coloca todas essas pautas polêmicas, né, como descriminalização das drogas, a questão do aborto, questão do marco temporal, tudo em um bojo, como se isso fosse pauta populista, e não é, são as pautas da sociedade, e quem deveria estar falando sobre isso é o Legislativo, é o Congresso Nacional. Né? Então, em nenhum momento ele fala sobre o avanço do STF no Legislativo, ele não menciona isso. Né? Então, ele provoca mais ainda essa guerra entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Então, é disso que se trata, na verdade, é manter esse status quo de poder moderador para o Supremo Tribunal Federal, que continua sendo um poder intocável e que não pode sofrer consequências, né? Como se não fosse constitucional, a função constitucional do próprio Congresso fiscalizar o judiciário também e propor o impeachment, né? É constitucional. Então, ele está alimentando essa guerra e fazendo parte do sistema também. Tu trocou num ponto muito fundamental, Guto, e eu gostaria de esticar ele agora com o professor Ricardo, que é justamente essa argumentação de ofensiva populista. O Legislativo está fazendo uma ofensiva populista. Se a gente fazer um remember do histórico do Poder Judiciário, a gente tem o Judiciário articulando como vai se dar as eleições. Vai ser voto impresso, negociando abertamente com o Congresso Nacional. Vamos fazer voto impresso ou não vamos fazer voto impresso? Durante o período eleitoral, censurando previamente a divulgação de conteúdo, sem antes vê-los. Antes de vê-lo, inclusive. Depois a gente vê o Judiciário interferindo na dinâmica de políticas públicas do país. E eu não estou falando nem menos nas questões morais, como bem citou o Guto, né? Nessa questão do marco temporal, do aborto, das drogas. Eu estou dizendo também antes, quando eles estavam sentando quando o novo presidente, agora o ministro Barroso, fala que vai sentar com o presidente para discutir qual é a pauta prioritária do Congresso para os próximos anos. O que o presidente do STF está sentando com o Poder Executivo para discutir pautas prioritárias? Quando no discurso dele de posse, ele vem com o discurso parecendo que estava se candidatando à presidência da República. Tinha mais proposta do Barroso do que do candidato do Lula, então, enquanto candidato. E agora ele vem dizer que é uma ofensiva populista. É uma ofensiva populista ou é uma reação legalista?